Vou te fazer uma pergunta ingrata. Se quiser ir no banheiro, alguma coisa, pode ir. O Lorde já foi lá. Vou te fazer uma pergunta ingrata. Se for muito ingrata, eu vou passar, hein? Mas que diversas pessoas se fazem diariamente. Defina o que caracteriza uma pessoa ser mais de direita, o que caracteriza uma pessoa ser mais voltada para a esquerda. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou dar uma mixada. Já volto. Fale Vai para o lá, Lorde. vai lá. Eu vou respondendo enquanto Você responde. Você é tua. Então, há vários caminhos nesse tipo de resposta, vários tipos de conceito que existe. Eu já falei aqui, inclusive, eu prefiro falar mais em revolucionários, conservadores e reacionários. Então, você tem aí os revolucionários e os reacionários, para os quais os fins justificam os meios, né? Os revolucionários, muitas vezes chamados de progressistas, né, em nome de um futuro utópico, toleram certas sujeiras, quando não barbaridades e atrocidades. E você tem os reacionários, às vezes chamados de tradicionalistas, que em nome de um passado idealizado ou em nome de querer, né, fazer no futuro, né, um passado que não foi perfeito, eles querem aperfeiçoar aquele passado com o qual eles se identificam, eles também aceitam que se cometa eventualmente até crime, né? Desvio de dinheiro público e indecências de um modo geral, vinheteiro, até na era das redes sociais, esses linchamentos virtuais e tal, contra pessoas que estão trazendo notícias incômodas, né? E o temperamento conservador, que eu recomendo que as pessoas estudem, né? Temperamento conservador, inclusive, era uma expressão muito usada pelo Roger Scruton, um filósofo britânico conservador, que morreu recentemente, né? Ficou mais conhecido no Brasil pela tradução dos seus últimos livros. Ele é avesso a esse tipo de ideologia, de predisposição, né? de investimento em sistemas abstratos. Aliás, o Edmund Burke sempre lutou muito contra abstrações. Ele via nos revolucionários essas palavras que não significavam nada na realidade e tentava trazer todas as questões para a realidade. Então, assim, em nome de palavras bonitas, se fazem guerras, né? E ele percebeu que talvez a primeira corrupção era na linguagem. E isso é uma luta minha, todos os dias, para limpar a linguagem de tantas palavras que servem só de gatilho para mobilizar a militância, mas que não correspondem a nada na realidade. Nos Estados Unidos, você tem mais uma divisão de direita e esquerda em razão de uma questão central que é o tamanho do Estado. Então, você tem até um vídeo do Dennis Prager, o fundador, criador da PragerU, a Prager University, né? Depois eles botaram como PragerU só, porque muita gente estava confundindo, achando que era uma universidade mesmo, com uma sala de aula e tal, e é uma produtora de vídeos, que em até 5 minutos podem mudar mentes, etc. O Dennis Prager tem um vídeo, inclusive, falando dessa divisão direita e esquerda, vale a pena assistir, de como a direita defende um Estado menor, em que haja uma contenção de gastos públicos e que o Estado fique mais preocupado com a segurança, com a saúde e com o sistema de ensino, né? Que muitos conservadores não gostam, inclusive, de chamar de educação, tendo em vista que a educação moral, inclusive, vem mais dos pais, né? E uma esquerda que defende um Estado maior, mais assistencialista, né, com mais gastos públicos, etc. E você tem esses temas sensíveis, dos quais eu estava falando agora há pouco, que dividem um pouco também lá no debate político que acabou sendo emulado aqui no Brasil. Então você tem os conservadores, o pessoal mais à direita, né? Eu prefiro tirar o conservadorismo desse negócio de listinha de posições. Então a direita é contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, né? A favor de penas mais duras para criminosos e outras questões, e a esquerda favorável à legalização das drogas, favorável à legalização do aborto. Então, por exemplo, Donald Trump indicou uma juíza considerada conservadora, né? Eu não gosto muito dessa definição quando, embora ela possa ser conservadora, né? Mas quando se coloca só como uma questão de posicionamento nesses temas sensíveis. Mas ela é uma pessoa contrária, né? Com um histórico ali de defesa contra a legalização do aborto, etc. E aí gerou toda uma discussão de se fosse alterada
a lei nos Estados Unidos a partir da Suprema Corte, dado que agora tem uma vantagem conservadora. O Trump nomeou 3 conservadores, né, nesse sentido para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ao contrário do Bolsonaro, quando pintou a primeira vaga, ele botou um apadrinhado do Centrão. E essa é a decisão que tem o desdobramento mais duradouro feito pelo presidente, né? Normalmente, é claro que pode ter decisões econômicas que durem muito, mas na decisão que tem o seu efeito mais duradouro, o Bolsonaro não foi conservador. Ele botou alguém que não tem um histórico de defesa da tradição do pensamento conservador, nem dessas pautas mais à direita. Embora, claro, que ele possa disfarçar numa sabatina, possa dar um voto para agradar, para fingir que, enfim, o Bolsonaro colocou um cara mais assim, mas é um cara que é contra a prisão após condenação em segunda instância, é um pessoal dessa turma mais garantista, que eu chamo de garantista da impunidade. Os próprios ativistas bolsonaristas, né, que ficam falando em nome desse suposto conservadorismo, acabaram não gostando, porque como é que eles ficam com o público deles, né? Eles venderam tanto o Bolsonaro como um conservador, e aí ele agora coloca o Cássio Marques. Mas a gente que estava mostrando que o Bolsonaro não era nada disso, não se surpreendeu em nada, foi o ápice de uma série de medidas que ele vinha tomando, né? Depois que veio à tona a sujeira no gabinete do filho. Então é isso, é preciso manter o pé na realidade e não se deixar levar por um discurso único de uma patota, porque esse pessoal se diz representante de uma tradição que começou muito antes deles. Bem, é verdade. Eles não são a tradição, eles não são a direita, eles não são o conservadorismo. As pessoas têm muita dificuldade no Brasil, muita gente, isso é bom falar, em dissociar, né, a retórica dos atos, em dissociar as pessoas, né, daquilo que elas dizem representar. Sim, é verdade. Então é preciso você estudar esses conceitos, etc., e você começar a filtrar aquilo que os políticos falam, porque eles estão querendo dizer, olha, eu sou isso aí que é bom, eu sou isso aí que é muito legal e tal, vote em mim. E o sujeito, ele vai e associa. Então aquele político é o conservador, aquele político é a direita, e se eu não defendê-lo, eu sou um traidor e tal, não sei o que. É isso que o pessoal fica botando na cabeça desse pessoal, e fica chamando de traidor quem quer que não defenda o político que diz representar uma tradição de pensamento anterior a ele. Isso é uma bobagem, isso é coisa de picareta, né? Coisa de picareta, a gente precisa dizer com todas as letras. Esse pessoal, você fala lá, o sujeito roubou dinheiro, traidor. Você quer coisa mais vagabunda do que isso? O sujeito está defendendo bandido e está dizendo que você é traidor de uma tradição de pensamento que ele não conhece, que ele não domina e que não tem nada a ver com a postura dele, né? Então, é toda uma gente muito deteriorada moralmente, muito... isso, aliás, o Hayek, né, que é um pensador mais da tradição liberal, eu coloquei, inclusive, isso num artigo meu, no Antagonista, chamado Breve História do Bolsolavismo. Ele tem um texto absolutamente brilhante sobre essa dualidade do nós contra eles. Isso décadas atrás. E aí ele fala justamente que esses grupos políticos que precisam fazer o nós contra eles, eles acabam tendo os seus ativistas em torno de si, essas pessoas, que são a reunião das pessoas mais desqualificadas, humana e moralmente, da sociedade. Porque, em geral, as pessoas inteligentes, existem várias nuances nos seus pensamentos. Eu tenho várias divergências em relação a outras pessoas que às vezes estão criticando as mesmas coisas do que eu, porque nós temos um fundo igual de moralidade. Mas em termos de visão de mundo, uma coisa ali, existe uma série de divergências. E quando você vê esses ativistas bolsonaristas, ou os ativistas petistas, ou os ativistas do PSOL e tal, não sei o que, tudo assim, igual. A narrativa que o político dá diante de uma questão de comoção nacional e tal, vai ser repetida por toda essa claque. É por isso que eu chamo de claque, né? E isso vem, inclusive, da parte artística, cultural, né? Claro que o vinheteiro gostava muito de Chaves, aí tem aquela risada enlatada, né? É a risada da claque lá. O pessoal combinado de aplaudir ou de vaiar ao mesmo tempo. Né? Então, você tem essa claque que é gente de uma qualidade humana muito baixa. E está na hora das pessoas começarem a perceber isso. Estão todos lá falando a mesma coisa, sobre coisas que não existem. Eu tenho gente que vem na minha rede social me mandar mensagem, eu estou lá tratando de coisas que estão acontecendo de fato.
Aí eles vêm com aquelas narrativas tiradas de revista bolsonarista, agora é mais bolsonarista, né? Porque o Bolsonaro está no poder executivo. Então, pega lá a revista bolsonarista, a emissora bolsonarista e tal, e vem aquelas narrativas de anticomunismo. Não é que não exista o comunismo, o movimento comunista, esses conceitos e tal, não sei o quê, mas muitas vezes falando de questões abstratas que não estão acontecendo e que muitas vezes não tem uma correspondência no comportamento das pessoas que estão representando esse grupo político. Né? Por exemplo, o bolsonarismo está aliado aí com o Centrão, com a esquerda, o Lula. O Renan Calheiros está feliz com o que o Bolsonaro está fazendo com o sistema de combate à corrupção. Deu uma entrevista, eu repercuti, aplaudindo o desmonte do que ele chama de Estado policialesco, lógico, porque ele é alvo de 18 inquéritos. Então ele precisa exagerar o poder dos investigadores, porque ele fica incomodado de ser atingido. Isso aí. Vai dar um belo corte aí, Vitão. Direita versus esquerda. Aprenda o que é isso. Em vez de ficar xingando as pessoas de fascista ou comunista, antes de entender o que significa o fascismo ou o comunismo. Aliás, Adam Smith, né? Tem um pessoal que se diz liberal, né? O Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, eu escrevi um artigo também a respeito disso, e ele falava que são poucas as pessoas que, nesses momentos de conturbação, não me lembro qual é a formulação exata da frase, mas ela inicia o meu artigo, que se mantêm alheias a essas facções, né? A esses gritos dessas facções. São poucas as pessoas, e são essas pessoas pelas quais as pessoas precisam se informar e tal, sem esse deslumbramento, que é uma coisa caipira, né? É uma coisa jeca você ter deslumbramento com político. Sabe? Política tá cheia de gente aí que não... Tipo uma boy band, o cara defende... Não tinha grande realização, mas tinha uma lábia, entendeu? E foi pra política. É ridículo esse pessoal aí. É bem babando. lamentável.